E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez, bora finalizar aí a novel de The Next Prince com a parte 4 e última parte da novel. E olha, meus amores, ela é uma continuação direta da parte 3. Se você não assistiu a parte 3 ainda, recomendo muito que você pause esse vídeo e vai lá assistir a parte 3. O link tá no card aqui em cima e na descrição do vídeo. Bora lá finalmente detalhar para vocês a competição do próximo príncipe, quem vai ser o vencedor. Quem vai sentar no trono, gente? Vocês vão ter essa resposta agora. Então, vamos lá! Puxa na memória aí o que aconteceu na parte 3. Kanin e Karan estão cada vez mais próximos, né? O Kanin já conseguiu reunir o seu time, né? E um dos integrantes do time é justamente o Jay, que vai ser interpretado pelo JJ na série. O Kanin foi até a pousada da família dele ali, e aí depois que tudo foi resolvido, ele e o Karan decidiram passear juntos, e o Kanin sofreu mais uma vez uma tentativa de assassinato. Então tá, gente, o que aconteceu aqui é que o criminoso ficou ameaçando o Kanin ali, balançando uma faca para a esquerda, para a direita, mas por sorte ele não conseguiu ferir o Kanin, e aí o Karan consegue desarmar e render o criminoso. E faz isso sem muitas dificuldades, né, gente? Já que a gente sabe que o Karan é uma pessoa habilidosa, a polícia então chega. Enquanto o Karan e o Kanin se afastam, gente, o Karan nota um homem vestido todo de preto olhando para eles ali de fundo. E esse homem, ele manca. A frieza e o ódio nos olhos desse homem fez até o Karan se assustar. Karan então começa a pensar um pouco mais sobre quem pode ser esse homem, né? Lembrando que ele já está conduzindo sua própria investigação particular. Por enquanto não rendeu bons frutos, o Karan ainda não sabe quem pode ser esse homem, mas ele tem mais do que certeza que esse homem quer o Kanin morto, ele só não faz ideia do porquê. À noite eles jantam ali tranquilamente com os pais do Jay, no entanto eles não conseguem voltar para o Palácio Real porque uma tempestade se aproxima. Kanin então perde o Karan de vista, gente, e ele sabe muito bem o porquê que o Karan ele morre de medo de chuva. Alguns minutos depois ele acaba conseguindo encontrar o Karan. Iran, o jovem se assustou e rapidamente se aproximou da figura no chão, sua mão trêmula alcançando a bochecha quente do mais velho, erguendo o rosto dele para encará-lo. O que aconteceu? Você está machucado? Onde dói, Pi? A voz calorosa se misturou aos olhos ansiosos, preocupado sobre a figura trêmula. Ele não queria que a pessoa mais jovem se preocupasse, então ele fechou os olhos, respirou fundo e ajustou sua feição para parecer normal, contrastando com o tumultuoso estado de seu interior turbulento. Nin, sim, não é nada, apenas me sentindo tonto de dirigir. A voz da pessoa mais velha suavizou, e ele agarrou o pulso fino, usando um tom mais suave para evitar que a verdade fosse revelada. No entanto, Kanin notou tudo. Ele lembrava bem que essa não era a primeira vez que ele via esse olhar nos olhos de Karan. Se ele adivinhou corretamente, parecia que o outro tinha uma reação à chuva, mas nunca falou sobre. Eu entendo, não se preocupe, nós podemos descansar juntos aqui essa noite. Kanin não queria aumentar a agitação de Karan. Karan deixou o mais jovem ajudá-lo a sair do banheiro, tentando manter um comportamento calmo e gentil. O segundo andar da pousada consistia em quartos de hóspedes, preparados no dia de hoje para clientes importantes. A decoração era simples, com foco na simplicidade local, o que dava uma aparência não usual de certa forma. Kanin se estabeleceu na cama larga no meio do quarto e permitiu que Karan fosse tomar banho. Nesse meio tempo, ele encontrou consolo em se deitar na cama macia. Praticamente 10 minutos se passaram antes da figura alta surgir. O príncipe tinha dormido, sem intenção apenas para ser acordado por Karan para ir tomar banho. O jovem não passou muito tempo se lavando e se limpando antes de sair do banheiro novamente, se sentindo mais revigorado que antes. Não consegue dormir? Uma voz suave chamou. Sim, você também? A voz abafada replicou, e meio ao silêncio. Kanin se moveu para mais perto da beira da cama, envolvendo seu ouvido em uma concha para ouvir o som. A luz no entorno não brilhava muito, então o jovem teve que entender as emoções da outra pessoa através da voz, não mais. Então por que você não pode dormir? O tom de preocupação transmitia calor e conforto, mas Kanin ainda sentia que não era o suficiente. É estranho e também está frio. Você não sente frio? Dessa vez, Karan não respondeu. Como ele pode não sentir frio quando ele está dormindo se abraçando, visivelmente tremendo? Além disso, há outros sentimentos da outra parte que ele pode sentir. Karan parece estranho. O jovem moveu o corpo, se deitando de bruços, próximo à pessoa quieta, sua mente cheia de pensamentos conflitantes. Karan se afasta, e quanto mais ele o faz, mais Kanin se aproxima, removendo o cobertor para cobrir a outra parte. Se você não dorme na cama, podemos dormir juntos no chão. Ou então, quem irá me proteger de me sentir sozinho? Porque ele não quer assistir a solidão de Karan, Kanin decide fazer isso, fingindo punir o mais velho, ainda que tudo seja, na verdade, baseado no seu próprio desejo. O que não é bom? Está frio, não pode ver? O que não é bom? Kanin não entende. A atmosfera em volta de Karan está preenchida de tanta tristeza, e quem o deixaria dormir sozinho dessa forma? Não é bom deixá-lo dormir sozinho. Não está frio. Ok, se não está frio, não está frio. Kanin sabe bem, é apenas Karan que discute. Se a outra parte teimosamente insiste que não está frio, então ele deixa
deixará ir. O jovem rapidamente pensa em razões porque a outra parte se recusa a apenas aceitar. Então vamos mudar a razão. Ainda que você não esteja com frio, eu apenas permanecerei aqui, em caso de alguém entrar furtivamente ou abrir a porta para nos ver. Como eles reagiriam ao nos ver dormindo separadamente? Esse raciocínio não parece funcionar, Nin. A pessoa deitada ao seu lado fala suavemente, com sinais de fadiga na voz. Usar poder é um meio injusto, então tudo bem ouvir reclamações. Chegue um pouco mais perto, não deite tão longe, está frio. Porque a outra parte se afasta, criando um espaço entre eles, Canin se frustra e puxa o braço do outro para ele se aproximar. Nesse meio tempo, a expressão de Karan volta a parecer a de uma estátua. Um corpo que estava frio e trêmulo se torna quente e vigoroso. Canin desvia o olhar primeiro, rapidamente virando-se para o outro lado, escolhendo ignorar a pessoa deitada próxima a ele, fingindo dormir. Enquanto Karan abre os olhos, mais arregalados que antes, assustado. Realmente tudo bem dormir assim? Sim, você não pode escapar e dormir em outro lugar. Ninguém irá vir e ver. Você pode dormir como quiser, mas não fique a mais de 10 centímetros de distância de mim. Ele continuou a usar o mesmo raciocínio ao dar ordem, sabendo que Karan não recusaria se fosse uma responsabilidade, desde que eles concordaram antes de virem juntos. Ainda que fosse uma razão estranha para a ordem anterior, Canin acreditava que Karan teria que aceitar sem nenhuma condição. Nin, o que você quer? O que você quer que eu faça? Karan falou em uma voz suave, como se sua sabedoria e visão pudessem ver algo a mais que o jovem. Seus olhos afiados encararam o pescoço branco da pessoa deitada ao seu lado. O cheiro doce da cama macia se misturava ao cheiro da chuva lá fora, e ninguém disse nada, até que Canin secretamente respirou fundo, se movendo mais perto até que suas costas pressionassem o peito firme. Eu quero um abraço. A pessoa deitada na frente falou suavemente, mas era claro o suficiente para ser ouvido. Não tinha necessidade de mentir mais, a fraqueza era aparente. Nesse espaço eram apenas os dois, em meio ao frio, apenas Karan e Canin. Dessa forma, braços fortes se moveram e abraçaram a cintura, puxando-o para mais perto, permitindo que o músculo no lado esquerdo fizesse o que deveria estar fazendo. Mesmo possível dormir abraçados a noite toda, sim, Canin não sabia se isso era um pedido de ajuda. Ele falou sobre o que ele mesmo queria e Karan não mais recusou. O outro se moveu e passou o braço debaixo do travesseiro do menor, o abraçando mais apertado e firme. Gotas de chuva caíram e atingiram o chão. O som da respiração da pessoa no abraço constantemente entrando e saindo, indicando que a pessoa já havia adormecido. Karan ainda estava acordado, não por causa de nenhum desconforto que o perturbava. Na realidade, talvez aquela fosse a primeira vez na sua vida que ele poderia facilmente passar por uma noite chuvosa sem se esconder em um quarto para desenhar como no passado. A solidão em seu coração e o frio que ele enfrentou anteriormente foram substituídos pelo hálito quente da pessoa menor. Canin dormiu profundamente, apenas deitado daquela forma, mas pouco sabendo o quanto aquilo significava para Karan. Karan pensou que tem sido sempre difícil, desde que ele perdeu a mãe, até agora. O som suave do jovem dormindo levou um sorriso à face serena. Canin moveu o corpo, suas mãos pequenas tentando agarrar fortemente os braços largos, reduzindo a distância entre eles. O rosto adorável tombou para receber toques gentis como um pequeno gato procurando um lugar aconchegante para dormir. A pequena cabeça se moveu para frente e para trás, até mesmo roçando o nariz contra o canto quente da boca do mais velho. O dono do corpo se rendeu, relaxando. Karan hesitou, os lábios quentes quase ansiando por calor. A sensação de formigamento de tocar a pele macia com seus lábios, mesclada com o cheiro de um corpo limpo e flagrante mais parecido com uma pequena corrente elétrica seguindo até o coração. Um único beijo, ele pensou, e o cérebro comandou que ele se afastasse, mas por fim ele se permitiu permanecer na mesma posição, abraçando o hálito quente da pessoa diante dele e enterrando o nariz no seu cabelo sem se afastar. A tempestade fora da janela não diminuiu nem mesmo um pouco, e a temperatura não caiu mais. No entanto, dessa vez Karan não ouvia nenhum outro som, exceto o som da batida de seu próprio coração. Os sons de sussurro eram abafados e pouco claros, fazendo-o relutante em acordar. Se era um sonho... Eu gosto de você, Nin. Se é um sonho, parece bom de assistir. Gente, finalmente o Karan admitindo pra si mesmo que ele está apaixonado pelo Canin, né? Maravilhoso. E essa cena deles dormindo abraçados juntos, tenho certeza que a gente vai surtar muito com o Zio no Nil na série, né? E bom, gente, agora a gente vai um pouquinho pro nosso casal secundário, né? Que é o Petai e o Ramil. Então, vamos lá. A essa altura, a chuva caía implacavelmente em Emily. Petai olhou para a pessoa de pé próximo a ele, imóvel e preocupado, olhando para fora da janela. Já é tarde, vamos conversar amanhã, ok? Não, eu quero esclarecer e finalizar as coisas agora. Você deveria ir para a cama primeiro. Porque ele tinha que esperar Hatshata finalizar a socialização com figuras proeminentes nos negócios no país, Ramil podia apenas entrar em um estado de antecipação novamente. A informação que ele tinha recebido de Siakorn não era algo que ele poderia se dar ao luxo de postergar.
enxergar. Dentro da sala de espera havia apenas Ramil, o silêncio opressivo e o relógio com os ponteiros se movendo, não ajudando a aliviar a inquietação de esperar. Ramil exalou frustrado. Ele sentou e esperou por um tempo, até que ele ouviu os passos do pai vindo nessa direção. Hatshata olhou para o filho, mas ele não pretendia suavizar ou dizer nada. Sendo mais velho, Hatshata parecia indiferente antes de entrar no escritório. Isso fez o jovem se sentir um pouco perdido. Dessa vez, Ramil não pensou em manter a etiqueta. Ele caminhou até a porta da sala privada do pai e a abriu sem esperar ouvir o anúncio do funcionário fora da sala dessa vez. Eu já sei de tudo. Hatshata permaneceu calmo e composto. Ele ergueu levemente a mão, sinalizando para todas as moças do palácio à espera para sair da sala. O que mais eu fiz? A frustração máxima não se esvaiu nem mesmo um pouco com a chegada do filho e a tempestade de emoções. O homem de meia idade espiou curiosamente Ramil. Dar dinheiro pessoal para comprar atletas, isso é jogar fora das regras. A pequena frase não fez Hatshata parar para ouvir. O dono da sala caminhou até sua mesa de trabalho, se sentou e encarou o filho com uma expressão indiferente. E então, o que você está fazendo, pai? Você sabe o que você está fazendo? A voz de Ramil estava cheia de compreensão. Seus olhos afiados examinaram a pessoa mais velha como se fosse um rosto não familiar que ele nunca vira antes. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. E você sabe o que você está fazendo, Ramil? Se eu não tivesse comprado atletas desde o início, agora você teria perdido para o Zatsawin. Mencionar o outro competidor aumentou as emoções que Hatshata suprimiu desde o início. Isso não é uma brincadeira. Você não pode ser derrotado, Ramil. O futuro da nossa linhagem está em suas mãos. Agindo como se ele não sentisse nada, Hatshata bateu a mão na mesa com força, colocando para fora sua raiva. Seu tom sério e postura intimidadora claramente demonstravam sua frustração, mas não pôde afetar ou intimidar Ramil de forma alguma. Ao invés disso, o jovem da realeza Pushun pensou que ele precisava fazer algo para ao mesmo relembrar o próprio pai antes que a outra parte fizesse algo mais. Pai, eu entendo que vencer é tudo, mas eu não posso entender por que você quer tanto ganhar que você não pode nem mesmo ver o que é certo. Não é apenas a Hatshata que está em um estado de raiva. Ramil não é diferente. Parece que ninguém está disposto a se render durante a discussão. Por que você está olhando assim para mim? Pai, eu nunca imaginei que você pensasse dessa forma. Quando você me perguntou se eu poderia fazer isso, eu acredito que eu posso, e ainda que eu falhe, então eu terei falhado por causa das minhas próprias habilidades. Essa competição é feita para encontrar líderes, não trapaceiros. E o que acontecerá se o próximo líder estiver trapaceando desde o início? Haverá algum orgulho na vitória alcançada enganando os outros? Eu te imploro, não me faça perder minha fé em você, pai, mais do que eu já perdi. Ramil nunca falou tão duramente com o pai antes, ainda que não seja um insulto explícito, dói tanto quanto ser molhado com água gelada, deixando Hatshata atordoado. Eu irei respeitar você, pai, mas o dinheiro deve ser convertido em uma moeda legal e obedecer às regras. Eu espero que entenda, pai. Brasil, o Ramil deixando claro aqui que ele não vai aceitar participar da competição do próximo príncipe se o pai dele continuar trapaceando. Desde o começo eu disse para vocês que o Ramil é um personagem que surpreende e que cresce bastante na nossa história. Dito e feito, durante a reunião do time do Kanin, gente, o Karan fica verde de ciúmes com as interações do Kanin com o Ichi e a forma desleixada de como o Kanin leva essa reunião fazia parte de um plano do Kanin para evitar espiões. Eu ouvi as notícias que o jovem príncipe Ramil de fato comprou o clube todo. Foi Mira quem falou, usando linguagem comum de acordo com o que ficou combinado entre o jovem príncipe Kanin e seu time. Com a sobrancelha erguida, o detetive independente parecia estar esperando por esse momento. Assim que a bartender trouxe o tópico, ele rapidamente entregou o iPad com as notícias de figuras do esporte sendo mencionadas para Kanin considerar imediatamente. Agora há um grande alvoroço na sociedade, dizendo que não há boas pessoas restantes se eles não estão sendo manipulados dessa forma. Essa declaração levou a diferentes reações de cada ouvinte. Vai de acordo com o plano. É favorável que Príncipe Calvin tenha nos contratado para ser patrocinador do nosso time. O Kanin sabe que as coisas não são tão fáceis quanto parecem, parcialmente por causa da sorte e momentos oportunos. Ainda agora, há uma questão na mente dele sobre o príncipe de um país diferente prontamente aceitar ser um patrocinador do Zatsawin. Por fora, pode parecer que os membros do time são incapazes de lutar contra os outros se olharem de uma perspectiva de alguém de fora. Mas bem, pelo menos é considerado uma boa notícia, mais do que uma má notícia. Ele pode vir para ser introduzido e conhecer todos, sem problemas, mas é melhor informar com antecedência que nós não estamos disponíveis para treinamento. Eu não quero pessoas de fora sabendo demais. E também, atualmente, nosso time não está completo ainda. Diga a ele que eu preciso de algum tempo. A frase final, com um tom preocupado de Kanin, fez Chakri prontamente pausar e receber a ordem. O mordomo se curvou lentamente e saiu para cumprir seus deveres, permitindo outros no time terem tempo para conversar. Verdade, temos 4 membros, apenas um faltando. Você tem alguém em mente para adicionar ou não? A pergunta de Ichi fez Kanin ponderar fortemente. Interiormente, ele sabia bem quem ele quer. Karan é essa pessoa. Mas porque ele não quer forçar os sentimentos de ninguém, ele pôde apenas olhar furtivamente para a pessoa mais velha, disfarçando com olhares fugazes, e talvez haja alguém sendo observado sem seu conhecimento.
O músculo no peito de Karan tinha a sensação de dor e afeto. O pensamento de não querer fazer sua própria vida mais complicada que isso está começando a agitá-lo. Pensamento sobre isso tem estado em sua mente por vários dias agora, apenas esperando por uma boa oportunidade para falar com Kanin. Eles conversaram e se consultaram sobre o último membro do time por algum tempo agora. Kanin respirou fundo secretamente, assim que a porta da sala de prática se abriu, ao mesmo tempo que o príncipe de outro país apareceu. Ele era alto e digno, bonito, radiante com um cabelo escuro, olhos cativantes, dando um senso de nobreza. Calvin Lee tinha um pequeno sorriso em seu rosto. Ele entrou varrendo o olhar pelo entorno sem focar ou parar em ninguém em particular. No entanto, pareceu que ele inconscientemente prestou mais atenção naquele com olhos redondos que os outros. Prazer em conhecê-lo, jovem príncipe Kanin e todos os outros. O comportamento de Calvin não pertencia a um príncipe, ajudando a diminuir a tensão para aqueles que não nasceram e cresceram dentro das paredes de um castelo. Muito obrigado por escolher apoiar nosso time. Esses 3 são aqueles que irão competir. Kanin mostrou a fileira que estava de pé atrás dele. Ichi, Mira e Jay deram um passo à frente para se apresentar brevemente. Prazer em conhecê-los. Calvin deu um passo à frente e apertou a mão de cada um dos 3 em ordem. Seu olhar permaneceu por quase 1 minuto em Jay, deixando-o levemente confuso. Ele tomou a cabeça levemente incerto sobre o significado daqueles olhos, mas rapidamente decidiu deixar para lá. Pode ser que ele esteja pensando demais, porque Calvin não olhou de volta, e o príncipe de outro país redirecionou o olhar para os outros e perguntou: e sobre esses 2, Alteza, Vetis não está relacionado à competição. Ele é meu amigo, Karan ajudou a esclarecer, mas não pensou em fornecer uma explicação além disso. Calvin pausou, não querendo pressionar demais, enquanto o olhar dele se virou para a pessoa que não precisava de nenhuma apresentação, mas que ele conhecia bem nas notícias. A pessoa, sendo respeitosamente chamada, baixou a cabeça. Karan permaneceu calmo como antes, contrastando com Ichi, cujo rosto parecia perturbado, talvez devido a não estar familiarizado em se encontrar frequentemente com indivíduos de alto padrão, resultando em uma expressão esquisita de alguma forma. No time, há apenas 4 membros no momento, e sobre o último membro, ainda estamos discutindo. Finalmente, a questão que preocupou Kanin foi trazida à tona, e porque ele tinha preparado bem sua resposta, o líder do time não mostrou nenhum sinal de inquietude. Então, indivíduos estrangeiros podem se juntar ao time? A frase de Calvin captou o interesse de Kanin. Suas preocupações previamente escondidas foram agora reveladas, e parecia que ele viu uma nova possibilidade. E estava claro que todas essas reações foram captadas pela visão de Karan. O príncipe sabe lutar esgrima? Os olhos brilhantes insondáveis que se viraram para a pessoa de fora fizeram o coração de Karan formigar. A figura alta levemente se inclinou para a frente, para se aproximar de Calvin antes de fazer um gesto decisivo. Não é necessário. Karan manteve o tom educado, conflitando com seus sentimentos interiores. Ele viu o desapontamento nos olhos do jovem. Sua postura revelou, fazendo rapidamente expressar o que tem perdurado em seu interior. Por falar nisso, o time está completo agora. Completo, mas há apenas 4. O jovem príncipe me pediu para me unir ao time, e eu concordei. Kanin se apressou para abraçar Karan apertado, fazendo ele erguer os braços para proteger sua cintura pequena. Eles permaneceram perto, em meio ao olhar examinador de todos os presentes no salão de treino. Ichi, Mira, Jay, Vetis, Chakri e Calvin, todos olhando um para o outro com um sentimento parecido em seus corações. O Kanin exibiu sua felicidade, enquanto Chakri não podia evitar sorrir. O jovem mordomo também se sentiu aliviado de ver o jovem príncipe relaxado, ainda que não pudesse evitar se preocupar com os outros membros do time. O total de chances desse grupo ganhar é 0. Nosso time é incrível. A voz animada do jovem príncipe conflitou com as expectativas de Chakri, e todos devem saber que o estilo de esgrima de Emily não é o tradicional estilo internacional. Eu talvez tenha que pedir sugestões a todos e ser direto. Apenas a menção a sorteio faz minha cabeça doer. Por que você mencionou sorteio, Kennedy? Porque os duelos durante a competição do próximo príncipe são aleatórios. E existe um limite máximo de quanto um integrante do time pode duelar. Os duelos são feitos de forma recorrente, então o líder do time precisa pensar rápido ao mandar uma pessoa. Então eu tenho que ser cauteloso e prestar atenção especial ao ranking dos esgrimistas. O jovem de sangue real sentou na cadeira presidencial, falando com um tom sério e varrendo o olhar ao redor. Todos eles estão cientes de regras anunciadas pelo palácio desde o início, porque esse ano haviam apenas 3 famílias nobres elegíveis para competir, o que significa que a primeira rodada será apenas entre 2 famílias, sem dúvida. No entanto, as regras foram alteradas e adaptadas. Uma família irá avançar sem competir com ninguém. O time vencedor na primeira rodada terá permissão para usar um espadachim substituto. No entanto, o time que avançar para a semifinal não terá o privilégio de ter um substituto adicional para garantir justiça, então a seleção da ordem dos espadachins para cada round é de extrema importância. A principal regra da competição é derrotar o oponente completamente. Qualquer estratégia pode ser usada, mas deve haver tantos sobreviventes quanto possível,
e entre o número restante de pessoas, o herdeiro real deve estar presente. É um exercício simulado para demonstrar a seleção do vencedor do torneio de espadas no esporte nacional, mostrando quem pode lidar com o gerenciamento de orçamento e com seu time da melhor forma. Essa competição mostrará o poder de agitação ao coração das pessoas, a arte de planejar e aproveitar as capacidades do provável herdeiro em manejar recursos humanos e financeiros, em ordem de fazer as pessoas verem e aceitarem aquele que comandará o reino de Emali. O príncipe real, que possui habilidades na administração e esgrima, será o vitorioso conquistador, resultando na maior honra para a próxima família no governo. Para quem não entendeu, gente, resumindo aqui, a competição do próximo príncipe acontece entre as 4 famílias reais de Emali. No entanto, gente, somente 3 famílias vão participar da competição dessa vez que o governante da família Menekarim, o tio Wazin, não tem um herdeiro. Portanto, as regras da competição foram mudadas. E para isso, gente, no começo da competição, eles vão sortear uma família. Essa família vai avançar para as semifinais sem duelar, fazendo com que as 2 famílias restantes duelem para saber quem irá competir contra a família que avançou, beleza? O Karan tem um pedido especial. Ele tem que ser a pessoa que irá duelar com o Petai, porque ele é a pessoa que mais conhece o Petai. E obviamente, quando ele fala isso, gente, ele gera ciúmes num certo príncipe real. Desde que Petai ainda era um estudante, em certo ponto ele foi um estudante de Morpheus e éramos próximos o suficiente. Petai é difícil de entender também. Ele recebeu o reconhecimento dos melhores treinadores do país. Dessa forma, sou apenas eu quem o conhece mais. O rosto de Karan se tornou sério. Seus olhos afiados pareciam pesados e intensos, levando os outros do time a pausar. E Ti tentou dizer algo, mas por fim permaneceu em silêncio, porque a pessoa sentada na cadeira de presidente não parecia disposta a deixar o tópico Petai passar facilmente. Bem, posso dizer apenas que Piran o entende, certo? Sim. Kanin ergueu seu rosto com calma, incerto do porquê ele teve que arrancar as palavras de tal maneira, mas não pôde se preparar. Talvez fosse um jeito de ventilar a turbulência em seu coração. Conhecendo um ao outro por um longo tempo, eles eram aliados próximos. Então ele veio depois. Apesar de terem passado por situações de vida ou morte juntos, é preciso reconhecer que Karan não nasceu no mesmo lugar. Era apenas ele. O outro deve ter muitos outros conhecidos em Emali, com quem ele não é familiarizado. Se esse é o caso, pessoas que se conhecem por muito tempo e que conhecem um ao outro como ninguém, têm que competir contra o outro, certo? Ele não queria causar problemas, mas as palavras saíram. Kanin também se perguntou por que ele se sentiu dessa forma, ou talvez era por causa do sonho que ele teve quando ficou na casa de Jay. Sonho de ouvir Karan cochichando em seu ouvido, dizendo: "Eu gosto de você. Eu gosto de você, Nin." Brasil, Kanin tava acordado. Vocês acharam mesmo que o nosso príncipe da esperteza tava dormindo? Gente, porra nenhuma. Ele pensou que ele já havia se recomposto e iria eventualmente esquecer por conta própria aquelas palavras, que era apenas um sonho, mas teimosamente se recusava a se esvair. Apenas ouvir que Karan conhecia alguém há muito tempo e que o conhece bem pedindo para ser seu oponente, apesar de normalmente se recusar a enfrentar alguém, quase fez seu coração doer e sussurrar algo em sua mente que não deveria ser dito. Não é um bom sentimento ter que se conter, mas quanto mais você tenta se restringir, mais amplamente se expande. A confiança que ele costumava ter diminuiu junto ao seu senso de autoimportância. Eles então trocam farpas, gente, com exceção de Chakri. Todos na sala perceberam o casal ciumento. O Karan então prova para todos que ele é o mais habilidoso na esgrima ali e ele se torna o responsável por treinar todo mundo, incluindo o jovem príncipe Kanin. E algo inusitado acontece aqui. O Chakri, o mordomo real, também é obrigado a treinar porque ele acaba se tornando o substituto do time. Ou seja, se algum dos membros não puder competir na competição do próximo príncipe, o Chakri terá que competir. Por isso, ele também está passando por um treinamento rigoroso igual todos eles. São 2 semanas de muito trabalho, gente, muito flerte de Karan e Kanin, né, gente? Porque tem momento que o que? Eles estão praticando corrida ali e eles correm de mãos dadas, entendeu? E tá tudo bem. Como todos os dias, o Chakri tem que fazer um relatório para o rei, gente. E olha só o que ele escreveu dessa vez. Sua Majestade, o treinamento foi bem. Todos trabalharam duro e estão bem preparados para a competição. Na primeira semana, Karan cobrou o time tão duramente que pareceu um treinamento militar. Meu senhor, até o jovem príncipe pareceu mais atento para a competição, com Karan ao seu lado. Mas depois que esse trabalho estiver concluído, eu provavelmente precisarei pedir longas férias dessa posição real, já que o corpo desse humilde mordomo está mostrando sinais de fadiga. Fim do relatório de Chakri. Gente, o Chakri é maravilhoso. Acontece então uma festa de confraternização organizada pelo príncipe Kanin. Festa essa que o Calvin aceitou facilmente o convite, o que surpreendeu a todos, já que ele não tem costume de participar desse tipo de coisa. Ele então conversa um pouco com o príncipe Kanin, gente, e o Kanin já começa a perceber
que o Calvin parece demonstrar um interesse particular no seu time. Enquanto o Kanin e o Calvin conversam, gente, o Karan não sai de perto deles com aquela expressão fria de ciúmes, a gente ama. O Jay e o Kanin então decidem se apresentar juntos. O Calvin também faz parte dessa apresentação, gente, todos eles se divertem. O Kanin acaba bebendo um pouco demais e Karan se levanta e segue o jovem da realeza, deixando apenas Jay e Calvin. Ambos os lados estão quietos. Aquele de maior ranking de oficiais e dignatários inicia uma conversa para quebrar o silêncio. Você não está bebendo? Eu não posso lidar com álcool, me deixa corado, e algumas vezes eu fico com a pele irritada. Jay explica sem olhar diretamente nos olhos de seu parceiro de conversa. Então Jay olha para o arranjo de flor no grande sofá. Ele mantém seu olhar fixo lá. Permanece em silêncio, não dizendo nada mais, já que o príncipe Calvin convida outra pessoa para ir pegar um drink juntos. Como um ex-ator de teatro, Jay não quer ser daquele jeito. Não é que ele não queira falar, mas ele não é bom em participar de conversas, especialmente em situações que ele se deparou na vida. Consequentemente, ele se tornou alguém que fica hesitante em fazer contato visual ou se aproximar de outro primeiro, como visto diante dele. Jay se realizou que todos aqui o acolhem muito bem. Ele se sente muito mais relaxado, mas ele ainda não pôde cruzar as paredes em seu coração, aquelas que ele construiu por conta própria, facilmente. Isso é pra mim? Você não disse que era alérgica a álcool? Esse não tem álcool. Pedi Mira que fizesse especialmente pra você. É fácil de beber. Pensei que não havia motivos ocultos por trás da boa vontade. Calvin não quer nada dele, e mais importante, Jay sabe muito bem que ele não tem nenhum benefício com esse homem digno. Calvin está totalmente preparado, então o que ele obteria dele... Obrigado. De inicialmente pensar que abordar alguém face a face era muito difícil, requerendo a distância, agora Jay pensa que ele deve olhar para Calvin novamente. Calvin ergue o copo na mão e dá um gole, o amargor do álcool na ponta da sua língua, se justapondo com o doce que emana do rosto do orador, claramente contrastando. Com Jay, sim, você não deseja retornar para os palcos de teatro novamente? A questão era inesperada, fazendo Jay pausar. Seu passado como um talentoso ator de teatro na ponta dos lábios, sua postura congelada, como se olhos hesitantes revelassem que a questão tinha um efeito no coração de Jay. Eu peço desculpas por perguntar. Calvin falou com medo de que o que ele fez pudesse ser desrespeitoso, estranho no território sensível de outra pessoa, mas Jay virou o rosto. Não, está tudo bem, eu mesmo gostaria de retornar para isso também se tivesse uma chance. O fim da frase foi quase um sussurro, como uma brisa passando. Jay sorriu desanimadamente, pensando sobre as razões que o impediram de ir em frente no caminho que ele amava, deixando-o apenas com a tristeza. Ser bom sem atrair atenção pode ser perigoso. Essa é a definição que Jay experimentou pessoalmente. O bullying no trabalho cresceu para uma história além do controle, algo que ele teve que enfrentar por um longo tempo, e algo que Jay não quer falar sobre mais, parcialmente porque ele não sabe se alguém se importa em ouvir a verdade. Isso é, genuinamente se importa sobre seus sentimentos, não apenas querendo saber e então anunciar para os outros. Por que você perguntou sobre isso? Foi a primeira vez que Jay tomou a iniciativa de perguntar primeiro. O ator de pele clara e língua afiada, ele seriamente espera ouvir a resposta, uma resposta que ele nunca esperou. Na verdade, eu mesmo gostaria de te ver no palco novamente. Eu acredito que boas oportunidades irão voltar para você após isso. Jay não sabe se Calvin está apenas falando por cortesia ou se ele está sendo sincero, mas o sentimento esmagador que ele recebe faz o ouvinte se sentir muito melhor que qualquer explicação poderia transmitir. Pensa que ele está sorrindo, e é um sorriso bem largo. Mira, essa bebida é tão deliciosa. Em outro canto do quarto, Kanin ergue o polegar animadamente e se dirige à jovem garota, chamando a atenção do grupo com sua voz vibrante. A garota ri suavemente e se vira com uma voz gentil, mirando as bochechas coradas do jovem, cuja feição está realçada pelos efeitos do álcool. Diga a ele se você gosta dele. Fique quieto, Iti. Olhando de perto, seus lábios indicam mantenha-se quieto e seus olhos nem mesmo olharem em sua direção ainda. Iti notou outro ponto importante. Karan não disse ou negou nada, o que mostra você realmente gosta dele, de verdade. Você não acha que sabe demais? Eu sei muito e você está atualmente falando comigo, mas nunca realmente olhou para o meu rosto. O Kanin então chama todo mundo e eles tiram uma selfie desajeitada que é bem fofo. Enquanto isso, Brasil, do outro lado de Emma, o Ramil acaba lendo comentários que dizem que o time de Eve e de Kanin não tem chances contra o dele porque são compostos de pessoas estranhas e fracas. Ramil esteve ocupado todo dia com treinamento e reuniões de time. De força e habilidade, ele viu tudo nos membros do time dele, e vendo a lista dos times na competição, não há nada com que se preocupar. Você já ouviu as notícias? A voz tensa de Petai atraiu a atenção daquele interessado na tela do iPad, e o rosto, que podia ser ambos bonito e fofo ao mesmo tempo, estava preenchido de tensão sem sequer sinal de um sorriso. Vi, Karan vai competir, e as sobrancelhas se ergueram. Ele encarou o seguidor próximo, que agora ocupa uma posição como competidor pela família Puxum. Todos em Emali sabem bem que Petai é uma pessoa formidável e habilidosa, o único filho da família do ministro, que competiu em duelos de esgrima várias vezes e sempre saiu vencedor, mesmo contra o próprio Ramil. E eu posso ser o oponente dele? Pode ser eu especificamente a duelar contra ele? A voz séria de Petai indicava seu desejo, o filho da prestigiada família Hanwin com os lábios levemente amuados, enquanto encarava alguém de idade similar.
Por quê? Me dê uma razão. Outros irão admirar Karan, mas eu preferia competir contra ele. Petai replicou honestamente. Ele talvez não conheça Karan bem, mas ele pensava que ele era melhor que qualquer outro. Como você desejar. Era estranho que dessa vez Ramiel não demonstrou nenhum sinal de aborrecimento ou desafio. Pelo contrário, ele apenas assinou concordando, antes de deixar o quarto. Onde você está indo? A mão fina de Petai segurou o forte antebraço. Desse ângulo, Ramiel não precisou se virar para encará-lo, com um sorriso enquanto respondia. Praticar. Mas você praticou o dia inteiro. Bem, eu ainda quero praticar mais. Você pode dormir. O príncipe real pegou o equipamento, afastou sua mão e saiu. Após Ramiel fechar a porta do quarto, Petai secretamente suspirou, porque conhecia bem o temperamento do príncipe, e que esse tipo de comportamento do outro significava que ele estava em um estado de instabilidade emocional. Então o filho do ministro decidiu se sentar e esperar. A ação da tarde foi preparada e colocada em pratos em uma bandeja. Petai os levou direto para a sala de ensaio do terceiro andar por conta própria e respirou fundo antes de bater na porta algumas vezes. Eu disse para não deixar ninguém me incomodar. A voz atrás da porta indicava o humor do orador. Ramiel estava aborrecido e, sob circunstâncias normais, ninguém iria ousar vir e perturbá-lo. Sou eu, posso entrar? A pessoa do outro lado da porta se silenciou. Petai pausou para processar a próxima resposta que receberia, e não foi muito diferente do que ele esperava. Você não é uma exceção, Petai. O jovem descendente da família real deu uma breve e de alguma forma maliciosa resposta. Eu sei, mas posso ver seu rosto por um momento apenas, senão ele atingiu o resultado desejado, já que o tom de voz raramente usado ajudou a porta, que costumava permanecer fechada, a abrir rapidamente e revelar o rosto de Ramiel, que permanecia calmo quando seus olhos se encontraram. Pegue isso, posso entrar? Ele perguntou suavemente e gesticulou com a bandeja de comida, permitindo que a pessoa diante dele visse. Ramiel não disse nada e parou de expulsá-lo. Petai interpretou como uma permissão. Um pequeno sorriso apareceu no rosto bonito do filho do ministro, enquanto ele entrava na sala de treino, em silêncio, observando a outra pessoa. Você machucou sua mão? Ele perguntou depois de um tempo, quando viu a pessoa de maior ranking segurando o próprio pulso. Ramiel permaneceu em silêncio e não respondeu mais. Petai decidiu não pensar demais. Ele estava brincando com um teimoso, então devia saciá-lo um pouco. Venha e coma antes que esfrie. Não estou com fome. Coma primeiro, eu lhe darei uma massagem mais tarde. Com um brilho no olhar, Petai firmemente agarrou o braço da outra pessoa, o puxando forçadamente para se sentar ao seu lado, apesar de sua relutância em puxar de volta. Eu disse, Ramiel ainda não tinha se recuperado de sua agitação, e o descendente real parecia prestes a recusar. No entanto, uma coisa ele tinha que aceitar. Ramiel não era habilidoso o suficiente para lidar com Petai, ambos em termos de esgrima e outros assuntos. Eu estou preocupado com você. E é justamente falando essa frase aqui que o Petai consegue fazer com que o Ramiel faça tudo o que ele quer. A festa eventualmente acabou, e todos os outros já foram embora após a modesta confraternização. Karan se voluntariou para escoltar Kanin até o quarto, ouvindo os argumentos do jovem de que Chakri deveria ser capaz de descansar agora, e aqueles que se tornam amigos próximos deveriam cuidar um do outro. Karan não pensou em recusar, parcialmente porque ele estava disposto a fazê-lo. A pessoa mais velha estava carregando o dono de pele clara e bochechas coradas. Descanse, Karan perfumou seus deveres com excelência, guiando o mais jovem para se sentar na cama, olhando a pessoa corada com olhos simpáticos. O som do farfalhar do lençol da pessoa na cama chamou sua atenção, sinalizando para Karan se aproximar. Kanin parecia de alguma forma ansioso, contrastando com a aparência composta e digna do falante de inglês que Karan conheceu alguns meses atrás. Ele se perguntou o que Miro ofereceu para beber. O jovem parecia aturdido. Piran. Sim, estou ouvindo. O termo para se endereçar havia mudado, hesitando devido à diferença de idade. Porque Kanin era notavelmente mais baixo, Karan teve que se abaixar, suas sobrancelhas levemente erguidas antes de se franzirem, abordando o outro com curiosidade quando ouviu a próxima frase. Você gosta de Petai? Por que perguntar tal questão? Karan discretamente engoliu sua saliva, enquanto seus olhos encontravam o rosto charmoso que olhava para ele. Bem, você insistiu para competir com ele num duelo, que você o conhece bem. Uma voz tilintante ecoou com um charmoso tom nasal, fazendo o ouvinte ficar surpreso. Karan se sentiu confuso e piscou, mas escolheu responder em um tom gentil, não buscando a oportunidade de provocar. Como eu posso competir contra você, Nin? Nós estamos no mesmo time. Isso é verdade. Kanin fez um gesto como se estivesse apenas se realizando de algo. Seu rosto juvenil confuso ao ponto de ser incapaz de se segurar. Karan teve que segurá-lo e apoiá-lo para que se deitasse no travesseiro. Vá dormir. Então, você gosta dele ou não? O jovem curioso não deixaria ir facilmente, bombardeando Karan ainda que seu corpo estivesse se afundando no largo travesseiro. Suas pálpebras estivessem pesadas, como se lutando contra a sonolência. Eu não gosto dele. Oh, você não tem permissão para gostar dele. Absolutamente não tem. Por quê? Karan perguntou porque ele queria saber. Ele atentamente esperou pela resposta, mas parecia que alguém já havia adormecido. Kanin permaneceu em silêncio. O jovem se virou, como se escapando, parecendo perder toda a consciência como resultado do efeito do álcool. Mas na realidade, alguém fingiu estar bêbado para criar situações que o permitissem perguntar sobre as coisas que o estavam incomodando por dias, apenas para escolher permanecer em silêncio, mantendo suas questões em seu coração sem expressá-las para ninguém.
Canin sorriu e fechou os olhos, expressando sua satisfação pelas expressões faciais, ainda que ele sentisse seu corpo fumigar, porque ele pretendeu se mover roçando a própria bochecha contra o nariz de alguém, como uma brisa acariciando o rosto de alguém, trazendo um aroma perfumado. Mas o coração se sentiu aliviado quando ele soube que a outra parte não gostava de ninguém. Ele não gostava de alguém chamado Petai. No próximo dia, o Canin treina muito, e aí o Karan encontra ele ali deitado e decide se tornar o seu travesseiro. Canin então acorda e fica surpreso, mas feliz que ele está deitado no corpo do Karan, e o Karan convida o Canin para andar a cavalo com ele. O Canin então consegue convencer o Karan a compartilhar um cavalo com ele, e os dois montam juntos, né, gente, com o Canin na frente e o Karan atrás, sempre apertando ali a cintura do jovem príncipe a pedido do Canin. Em alguns momentos, o rosto do Karan roça nos ombros do Canin. Eles presenciam a natureza exuberante da floresta de Emali, enquanto eles flertam bastante um com o outro e falam que vão ficar juntos, lado a lado, não importa o que aconteça. Na próxima cena, gente, o Karan é informado por Shakri que o Canin não comeu nada o dia todo, então ele imediatamente voa até a sala de treinamento, levando comida para o jovem príncipe, gente. Ele também deita o Canin ali no sofá e fica massageando os pés dele. Nesse momento, a chuva começa a cair, o que deixa o Karan com medo. O Canin acaba guiando o Karan até o seu quarto, porque o Karan fecha os olhos aqui para não olhar para a enorme tempestade lá fora e é guiado pela voz e pelos gestos suaves do Canin. Para Karan, Canin era como uma brisa quente, soprando em seu coração quando ele estava tremendo em meio à tempestade chuvosa. Ter essa pessoa ao seu lado faz Karan ter um claro propósito na vida. Da escuridão, tudo muda. De nunca sentir nada, muda. De nunca pensar em amor, hoje ele aprendeu sobre o amor. Como alguém uma vez disse, se você cuidar de algo com todo o seu coração, você irá amar e estimar essa coisa por toda a sua vida. Quando ele experimentou cuidar até que o amor surgiu, Karan quer nutrir a outra pessoa também. Ele acredita que o encontro entre ele e Canin é uma questão de destino que permitiu que ele cruzasse o céu e trouxesse o outro até aqui. Mas para se conter, para resistir ao impulso de deixar ir, é tão doloroso para alguém que nunca amou como ele. Karan não sabe de forma alguma como manter a outra parte perto, mas ele não quer perder Canin. Nin, você não quer perguntar o porquê eu tenho medo de chuva? Eu não sei o que causou o seu sofrimento, mas eu nunca perguntei porque não queria que você se preocupasse. Deve ter sido um dia terrível para você, certo? Se esse é o caso, o meu presente talvez te ajude um pouco. A parede em seu coração desmoronou e virou pó. O Canin, gente, ele deu um tampa-ouvido aqui para o Karan não escutar o barulho da chuva, né, gente? Maravilhoso. Karan olhou para a pessoa diante dele com olhos lacrimejantes. Ele não se realizou de como estava usando seu olhar, mas se pudesse ser descrito, seria cheio de reverência, amor e inabalável confiança. Por causa disso, no fim, a pessoa revelou uma vulnerabilidade que nunca pretendeu contar a ninguém. Sim, foi um dia terrível. Karan abaixou o olhar, mas sua mão ainda apertava os dedos juntos. Foi o pior dia da minha vida, o dia em que minha mãe morreu. Minha mãe morreu num dia chuvoso. Karan continuou repetindo aquelas palavras, se esquecendo de piscar. Era difícil e de partir o coração. O turbilhão após perder um ser amado era muito trágico para suportar. Naquela época, eu ainda era uma criança. Quando eu era uma criança, nós não tínhamos muitas chances de estar juntos, porque minha mãe tinha que vir e trabalhar como protetora em seu papel como líder da pinhagem Pitecaiá. O dia que isso aconteceu era o dia que minha mãe prometeu voltar e permaneceu comigo pelo maior tempo possível. Mas no final, por fim, minha mãe nunca voltou. A frase terminou abruptamente, deixando um persistente e claro sentimento que chegou ao coração do ouvinte. Canin apertou a mão de Karan, sentindo a dor que se espalhava. Havia apenas as roupas manchadas de sangue dela que o mordomo trouxe como evidência. Eu pensei que minha mãe tinha voltado, então corri para encontrá-la. Mas no fim, isso era tudo o que eu via. Ela não voltou como prometeu. Karan capturou a imagem da roupa da mãe em meio ao som do céu, a tempestade e a umidade, justapondo o cheiro de sangue com o aroma de chuva, criando uma estranha sensação. Seu coração doeu e se virou para sentimentos enterrados ali. Karan odiava sangue, odiava chuva e, mais do que tudo, odiava momentos em que aquelas memórias ressurgiam. Tudo bem, não precisa me contar mais. Canin se abaixou em direção à pessoa mais vulnerável, seu rosto parecido com o de alguém prestes a chorar, mas nenhuma lágrima saía. Todo dia eu estou na posição de liderar o clã, mas é meramente mantendo o status que eu herdei por direitos de laços sanguíneos. Se o líder daquela linhagem não tem habilidade, não há necessidade de herdar a posição. Eu não quero que os mais velhos vejam minhas habilidades e não quero estar nessa posição, a posição que me fez perder minha família. Tudo o que eu faço é para retribuir o rei soberano que tomou conta de mim. Eu nunca disse a ninguém sobre lutar esgrima. O jovem príncipe entendeu que tudo que Karan fez foi por ele, se arrependendo do dia que ele ficou tão feliz que ele espontaneamente abraçou o outro, criando pressão sem se realizar. Tudo foi revelado como uma simples frase narrativa, mas ainda apertava o coração de ouvintes como Canin, fazendo ele querer puxar Karan para mais perto e consolá-lo. Com seus
olhos castanho escuro, ele olhou para o rosto bonito da pessoa para quem ele havia dado seu coração, antes de trazer o rosto para mais perto e tocar a testa na dele. Gente, para quem não entendeu, o Kanin tá se sentindo culpado por ele ter ficado extremamente alegre, pulando, abraçando o Karan, quando o Karan disse que iria competir na competição do próximo príncipe com ele, e agora ele percebeu o porquê é tão doloroso para o Karan praticar esgrima. O jovem sentia muito pelas consequências de suas ações. Sua felicidade gerava pressão em Karan. Tudo bem, se é sobre você, Nin, eu estou disposto. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Karan gentilmente reassegurou Kanin, diminuindo suas preocupações, sua mão deslizando pelas bochechas de Kanin e enviando um sorriso terno. Karan já havia se decidido desde aquele dia e nunca se arrependeu, porque ele irá fazer tudo por Kanin. Se esse é o caso, eu estou disposto também. Se você estiver com medo ou se sentir mal, você tem que me contar, ok? Eu o protegerei assim como você me protege. Não, nós apenas precisamos de Karan e Kanin. Você entende o que eu estou dizendo, certo? A seriedade da voz indicava estabilidade, os olhos não olhando para nada mais, bem aqui, focados somente na pessoa em frente. Ok, Karan respondeu brevemente, porque ele conhece seu próprio coração. A carne em seu peito esquerdo bate mais forte que antes e multiplica em intensidade, enquanto a outra pessoa se recusa a diminuir a fofura. Kanin é fofo, tão fofo que Karan pode apenas imaginar estratégias para lidar com o outro. Ou, se você não quer que eu faça nada, eu não farei. Mas ser menos teimoso talvez não seja possível, porque eu sou um cara teimoso. Opa! Kanin não teve tempo suficiente para sorrir completamente com animação. Repentinamente, alguém segurou seu rosto antes de apaixonadamente beijá-lo. Brasil, veio aí, entendeu? A mão na cintura fina de Kanin o fez sentir como se estivesse derretendo, seus olhos afiados, não se fechando completamente, mas escolhendo olhar de volta com ainda mais intensidade. Enquanto o bonito par de olhos se regalava, ele ouvia o suave som da respiração de Karan e sentia a pesada respiração contra sua pele, acalmando o mais jovem. Eles estavam se beijando completamente cientes, sem estar interpretando um papel, sem estar provocando ninguém, não limitado por nenhum roteiro ou acordo. Kanin pegou a oportunidade para soltar sua mão e gentilmente envolveu o pescoço de Karan, inclinando o rosto para receber o toque em sintonia com a liderança de Karan. O líder da família Pitacaya se sentou reto com o jovem príncipe, se sentando em seu colo, sussurrando algumas palavras cheias de variadas emoções e sentimentos que foram reprimidos. Nesse momento, a paciência de Karan estourou, vendo a expressão acender nos olhos do mais jovem, seu coração fervente, pronto para explodir. Kanin não respondeu, mas escolheu lentamente revelar seus lábios, erguendo o rosto alto para permitir a pessoa fazer qualquer coisa, o que seu coração desejasse. Uma das mãos o prenderam e ele gentilmente esmagou os lábios de Kanin, sua língua quente e suave varrendo e explorando cada canto da boca dele, girando pelos seus dentes antes de chupar e puxar a língua macia e quente de Kanin. O som sincronizado da respiração deles abafou até mesmo o estrondo do céu, tornando aparelhos que ele sem recebeu inúteis. Karan encontrou algo melhor que desenhar ou usar qualquer outra ajuda. Ele descobriu que Kanin era o remédio para sua alma. O protesto abafado era um aviso para Karan se restringir. Ele relutantemente afastou os lábios, mas redirecionou seu alvo para outro lugar, e aqueles previamente provocativos olhos pareceram atrair e enganá-lo, fazendo o coração de Kanin bater mais forte. Ele mordeu o próprio lábio, enquanto o nariz do outro se abaixou para pressionar contra seu pescoço branco, inalando o cheiro do corpo limpo com intensa paixão. Nin, beijo, a palavra sussurrada levou as emoções. Então o canto dos lábios se curvou, depositando um beijo no ombro, antes que tudo o que estava acontecendo pausou, com uma voz familiar chamando: Jovem príncipe, você já dormiu? Alteza, jovem príncipe, você não jantou ainda? Oh meu Deus! Os olhos brilharam enquanto a voz de Chakri chamava de trás da porta entreaberta. Kanin se separou gradualmente da figura alta na cama, relutantemente descendo da postura alta e recuando com uma expressão assustada, no momento em que o som da batida se seguiu. Chakri soltou uma exclamação de surpresa, quase tropeçando no próprio pé. O jovem mordomo estava por perto. Uma vez estabilizado, ele se moveu para bater na porta, coincidindo com a abertura da porta por dentro. Jovem príncipe, há algo errado? Alteza, você parece corado, Chakri perguntou imediatamente após sentir a normalidade no ar. Brasil, finalmente o primeiro beijo de verdade do Karan e do Kanin veio aí. Foi um beijão, né, meus amores? É uma pena que dessa vez o Chakri estragou tudo. Karan usualmente iria esperar até que alguém do clã Pitacaya trouxesse para ele um grande guarda-chuva e o escoltasse até o carro, mas hoje era diferente de qualquer outro dia. O líder do clã nem mesmo parou para esperar. Ao invés disso, ele caminhou para a chuva sem soltar uma única palavra, de pé parado e meio ao aguaceiro, sem procurar por nenhum abrigo. Era como cair em um transe, suas mãos agarrando o protetor de ouvido, o primeiro presente daquela pessoa. A memória permaneceu vívida em sua mente, a suavidade do toque, o calor e o fraco aroma que permaneceu. A imagem
de uma figura branca sentada, o abraçando, olhando para ele com um olhar insustentável, ainda o caçava. Ainda que ele tenha se separado por algum tempo, o coração de Karan ainda batia forte e dolorosamente em qualquer momento que ele pensasse nele. Ele havia feito algo grande, se recusando a se restringir, e ele até mesmo foi corajoso o suficiente para beijá-lo. O som de um trovão no céu trouxe Karan de volta para a realidade, antes de erguer a mão para limpar a umidade do seu rosto, respirando pesadamente. Quando ele se realizou que ele estava agora de pé em meio a algo que ele costumava temer, Karan se virou para receber um guarda-chuva de uma pequena figura correndo atrás dele. A frieza das gotas de chuva atingindo sua pele não penetraram fundo em seu coração como antes, talvez porque hoje ele sentia outra coisa no lugar. Era um sentimento que superou o controle sobre sua mente. Era a sua ansiedade. Ele estava ansioso com o pensamento de que o que ele fez hoje tivesse um impacto na confiança que Kani deu a ele todo esse tempo, com medo de que iria pressionar a outra pessoa, porque ele não sabia como se controlar. Karan pensou que ele cometeu um erro ao deixar sua guarda baixa e deixar seu coração ser balançado. Ainda que Kani não mostrasse nenhum sinal de aborrecimento ou recusa, ele ainda não tinha dito nada. Ele não deveria se deixar ficar chateado em momentos como esse. Ele não deveria deixar o coração assumir o controle. Ele realmente não deveria. E aí na próxima cena, gente, o Chakri vê o Karan e o Kani se olhando ali e ficando corado, né? E ele imediatamente pensa se ele deve chamar o médico real para os dois. E infelizmente, gente, a distância entre o Kani e o Karan só cresce. Em contrapartida, a proximidade entre o Calvin e o Jay só aumenta. Calvin acaba flertando com o Jay algumas vezes, são flertes discretos, mas são flertes, o que faz o coração do Jay bater de uma forma irregular. Quanto ao companheiro devoto do Kani, parece que Karan estava se sentindo vulnerável e impulsivamente o beijou. Ele seguiu o fluxo, até mesmo agarrando o pescoço do outro e beijando de volta apaixonadamente, quase se perdendo. Ele não queria imaginar o que teria acontecido se Chakri não tivesse interrompido aquele momento. Ele deveria ter se controlado melhor, ainda não sabendo se ele gostava ou não, apenas porque eles se beijaram não necessariamente significa que eles se gostam. Talvez Karan apenas agiu em seus impulsos. Eles se beijaram com intensidade. Ele desejava poder enlouquecer e morrer. E como se o universo estivesse brincando com ele, o documentário que estava passando na televisão... o que é esse documentário? Alteza, esse documentário é sobre a lenda do beijo. O documentário diz que pessoas de Emali consideram o beijo muito importante, porque é como um juramento de cuidar um do outro pelo resto de suas vidas. Chakri recontou a frase sem nenhuma mudança. O rosto de Kanin se tornou pálido por um momento, antes de ficar vermelho enquanto a temperatura do seu corpo aumentava. Então, quando nos beijamos, quem beijou quem, Alteza? Os olhos de Chakri se arregalaram, incertos. Kanin estava quente e embaraçado por um tempo, antes de rapidamente negar. Não, eu não beijei ninguém. Por que você está gritando assim, senhor mordomo? Aconteceu alguma coisa? O jovem da realeza falou numa tentativa fraca de encobrir suas ações, enquanto o rosto de Chakri empalidecia. Por favor, você não pode me fazer de bobo. Em Emali, nós não aleatoriamente beijamos alguém, Alteza. Aqui nós temos a lenda sobre beijar. Pessoas em Emali acreditam que um beijo é uma declaração de amor, um sinal de que eles querem uma relação profunda com a pessoa, um requerimento para permanecer juntos por toda a vida. Especificamente, marido e esposa, marido e marido, esposo e esposa são aqueles que podem se beijar. Não importa quanto eles amem outra pessoa. Então, não se faça de bobo, Alteza. É mais fácil para você enviar uma carta ao invés de tentar beijar alguém. Se a pessoa não concordar de primeira, irá terminar em uma situação onde a pessoa estará presa a você pelo resto da sua vida, Alteza. E aí o Ichi tenta ajudar o casal em crise, gente, mas não dá muito certo não, porque Kanin e Karan se recusam a conversar. Eles ficam afastados praticamente o dia inteiro e o Kanin não suporta mais essa situação. Ele decide ir encontrar o Karan e resolver as coisas de uma vez por todas, mas ele não consegue encontrar o Karan em lugar nenhum e ele acaba tomando um café da manhã com seu pai, o príncipe Tarim. Se há algo que eu possa ajudar, Nin, por favor me deixe saber, filho, o pai disse com um sincero e solidário olhar em seus olhos. Kanin respirou fundo, ponderando por um momento, antes de expressar os próprios desejos. Eu quero estudar arte. Com Karan? Sim, pai, você pode me ajudar? Pode me levar até lá? Era um pedido inesperado que Tarim podia quase executar instantaneamente, como uma troca muito simples, ter café da manhã com a pessoa diante dele. Kanin ordenou que ninguém informasse Karan da sua chegada. Ele tinha ouvido do mordomo que a outra parte estava atualmente conduzindo um especial curso 1 a 1 de desenho. O jovem da realeza queria ver tudo com os próprios olhos. No entanto, o que estava diante dele superou expectativas. Kanin pausou por um momento, quase congelando no tempo, ao ver Petai, o filho do ministro, bem próximo com Karan. Karan encarou a pintura do jovem
jovem artista. Nesse meio tempo, Petai tinha um leve sorriso no rosto, enquanto eles conversavam antes de se virar para rir um para o outro. Kanin sentiu uma pontada no coração. Petai propositalmente limpou a tinta vermelha de seus dedos para um prato de tinta e, ao seu lado, estava de pé o dono da escola de artes Morpheus. Karan estava casualmente observando a pintura a óleo em uma pose desinteressada, enquanto contemplava antes de perguntar sobre a peça. A acareação da tela estava completa. Eu imagino que você não dará uma mão de ajuda e você não irá se importar com a relação professor e discípulo tão pouco. Na competição, nós estamos em lados opostos. O olhar claramente expressava o sentimento. Karan, no entanto, ainda tinha um sorriso sereno em seu rosto. Sua postura calma e composta, desprovida de preocupação ou tensão. Era apropriado para a pessoa difícil de ler, de natureza incontrolável, superando a habilidade de prever os pensamentos. Apenas queria te dizer isso. Petai se referia aos assuntos que eles, sendo membros de cada respectivo clã, estavam envolvidos. No entanto, parecia que Karan, que parecia saber muito, havia mudado. Todos temos responsabilidade. Responsabilidade ou coração? A voz aumentou enquanto Petai se erguia abruptamente. Pergunte a si mesmo antes, por que você está fazendo o que você está fazendo? A frase escapou da sua boca, pegando aqueles em volta de guarda baixo. Eles apenas se encararam. Pareceu que eles sentiram a chegada da terceira pessoa. Petai então apenas ajustou a expressão para parecer calmo e sorriu. Obrigado por sacrificar seu tempo para me ensinar hoje. Jovem príncipe Kanin, como Petai, eu não esperava encontrar você aqui. Essa talvez seja a primeira vez que eles tiveram uma conversa. Os olhos de Kanin encontraram com a pessoa que era mais alta antes de mover o olhar para a pintura. Eu ouvi que Petai é um estudante de Piran e parece bastante talentoso. Kanin continuou a conversa casual, enquanto o filho do ministro permaneceu reservado como usual. Muito obrigado. Eu perturbei vocês? Alteza, eu estava prestes a ir, porque Petai de alguma forma sabia a intenção de Kanin. Ele não queria ser um obstáculo para eles. Quando ele estava prestes a dizer isso, ele sentiu a melhora no humor de alguém. Sim, eu tenho alguns assuntos para cuidar. Por favor, se cuide, Alteza. Você também, com Karan. Ele graciosamente abaixou a cabeça como ele havia sido treinado para fazer toda a sua vida. Petai sorriu de volta, mas não pôde resistir a implicar um pouquinho mais com Karan. Eu estou indo agora. Piran, o familiar e íntimo pronome que Petai nunca usou com ninguém, mexeu com sentimentos quentes no coração de Kanin. O filho do ministro saiu, deixando apenas Karan e Kanin na sala. Aconteceu alguma coisa, Alteza? Por que você não me ligou para dizer que viria? Foi a primeira frase após eles deixarem o silêncio encobrir o ambiente por um tempo. Eu liguei, Pi, mas você não me atendeu. Ele pretendia ser o lado atacante, então dessa vez Kanin tentou suprimir sua inquietação interior para retornar ao seu eu usual. Eu quero vir estudar artes com você. Você pode me ensinar a ser tão habilidoso quanto com Petai? Em resumo, não é possível. O resmungo foi acompanhado de um profundo suspiro. O jovem da realeza parecia desapontado. Eles moveram da Morpheus para o estúdio pessoal de Karan, devido ao status de Kanin. Kanin se sentou numa cadeira. Diante dele estava em um quadro contendo uma pintura que dificilmente lembrava a definição de beleza. É um bom começo. A figura alta caminhou em volta e ficou de pé atrás de Kanin, inclinando a cabeça para examinar os complexos detalhes na tela, que foram levemente esboçados e pintados, indicando que o trabalho de Kanin era de alguma forma apresentável, mas na realidade era medíocre. Não é bonito de forma alguma. Kanin sussurrou suavemente, relembrando a camélia pintada por Petai. Era verdade que suas habilidades e aspectos diferenciavam grandemente. Bonito para a primeira vez, mas as cores são escuras, apressadas e a aplicação pesada de tinta fez o papel enrugar. Deveria secar primeiro antes de aplicar uma nova camada de cor. O professor sussurrou atrás dele, fazendo Kanin enrijecer. Profundos olhos castanhos secretamente encararam a pessoa que se aproximou, acompanhada de uma familiar fragrância fresca. A expressão séria de Karan permaneceu, enquanto ele focava em misturar cores em outras áreas que ele podia lidar. Karan encarava o céu, enquanto o pôr do céu assumiu um tom avermelhado, um sinal em aviso que uma tempestade iria cair em breve, fazendo a figura alta se preocupar. Se ele não ficasse ao lado dele, tanto ele não estaria tão confidente de que a preocupação na voz do outro entrava em conflito com a clara tristeza evidente em seu olhar, mostrando achar o tempo que eles passaram juntos curto e já tinham que se separar. Eu ainda não quero voltar. Ele suspirou novamente, esperando que alguém mais velho fosse entender. Se você ficar aqui, terá que esperar por um longo tempo, porque está prestes a chover muito. Tudo bem, eu posso esperar até que a chuva pare. Incontáveis palavras que estavam prestes a serem faladas corretamente foram engolidas, devido ao movimento repentino de Kanin para abrir o tópico, fazendo seu cotovelo acidentalmente atingir a bandeja de tinta, fazendo-o cair no chão. Está tudo bem? Eu sinto muito. Tudo bem, acidentes acontecem. Karan imediatamente interrompeu sem esperar a outra parte se desculpar. O dono do lugar não estava brasa, e nem se importou nem um pouco. A única coisa que ele importava agora era sobre o tornicário que Kanin estava usando. Karan tentou ajudar Kanin sem se importar com o próprio dano. Suas mãos finas se moveram ao redor, limpando as manchas da pele de Kanin. No entanto, o jovem da realeza afastou sua mão com ardor. Tudo bem, você pode se trocar. Piranin chamou, fazendo a figura alta parar suas ações e ergueu o rosto para encontrar seus olhos. Kanin não queria ser idolatrado àquele ponto. Ele apenas queria que eles fossem iguais, como deveriam ser. Seria bom para ambos. Kanin e Karan
poder deixar tudo ir, olhar um para o outro e apenas ver a verdadeira essência dentro. Se eu tiver que trocar de roupa, Piran também terá que trocar. Após eles se limparem, eles conversam sobre o afastamento que houve entre eles e também sobre a lenda do beijo. Então, você se incomoda em ser beijado por mim ou não? Não, Karan respondeu essa imediatamente, o tipo que não perde tempo pensando. E meu beijo vinculou você? Dessa vez Karan se silenciou por quase 1 minuto, antes de finalmente pronunciar uma palavra que iria penetrar pesadamente o coração oprimido da pessoa de pele clara. Sim. O Kanin então pede para o Karan desenhar ele, gente, e eles flertam muito enquanto isso. Se você quiser desenhar alguém que está apaixonado, como deveria ser minha expressão facial? E se a pessoa que ele gosta estiver de pé bem na frente dele, que tipo de espírito deveria ter? Em uma frase questionadora que soava confusa, a voz de Kanin era mais pesada do que Karan podia entender. Se você, Nin, pudesse me perguntar algo agora, o que seria? Alguém mais novo não respondeu. Ele decidiu se levantar totalmente, antes de se aproximar da pessoa diante dele. Você gosta de mim, ou talvez você mais do que gosta de mim, como agora eu mais do que gosto de você? Está claro em suas emoções, a coragem para mostrar sem medo da reação de ninguém. É o charme de Kanin, e é certamente o suficiente para fazer Karan se apaixonar por ele, ainda que talvez seja apenas uma pequena fração entre as muitas razões e caprichos passageiros, é o suficiente para fazer Karan aceitar seu próprio coração. A relação deles não era apenas uma questão de dever mais. Realmente gosto muito de você também, Nin. Eu gosto, até que eu não consiga mais suportar. O sentimento esmagador, como uma doce fragrância, se espalhou pelo quarto. Karan não podia separar a sensação de sair do próprio corpo, uma felicidade que tinha uma razão, entre as palavras românticas que ele tinha ouvido e sua própria coragem de confrontar e decidir. Ambos aceitaram os sentimentos um do outro, permitindo a eles mesmos amar livremente. Então, não vamos fugir um do outro mais. Se gostarmos um do outro, vamos ser claros. Nin não irá mais fugir. Kanin falou lentamente, mas cada palavra era significativa. Ambos decidem se entregar totalmente, mesmo um para o outro. E aqui, finalmente, a gente tem a primeira vez do Karan e do Kanin. Então, deixa rolar. A figura magra deu um passo atrás antes de fazer algo inesperado por Karan. Sua mão esguia tocou o laço em volta da cintura antes de afrouxar, deixando o roupão de banho que estava cobrindo sua figura digna cair no chão frio. Não me coloque acima de tudo, nós somos iguais. Kanin puxou a mão do mais velho firmemente em sua direção, como se ele fosse uma pessoa hermeticamente fechada, tentando controlar suas emoções borbulhando e gentilmente pressionou seus lábios contra a palma suave, fazendo o suspiro de uma pessoa suprimida se dissipar. O que quer que você se torne, ainda que você queira ser um louco, eu posso aceitar tudo, contanto que estejamos juntos, nos entendemos, eu não irei hesitar. A frase terminou com o gosto de um beijo. Karan se aproveitou do curto momento quando Kanin inclinou seu rosto para olhar para ele, antes de capturar o hálito quente com seus lábios pressionando juntos. E se você não estiver pronto, nós não precisamos. E quem disse que eu iria parar? Quem disse que eu não estou pronto? Dessa vez Kanin admitiu sem esperar as palavras de Karan terminarem, usando suas jovens mãos para explorar ambos os lados do rosto de Karan, que uma vez pertenceram a ele. Ele deslizou para sua cintura e agarrou seu quadril com força, pronunciando as palavras que cortaram o último fio de resiliência como uma faca afiada. Porque eu estou aqui, agora, porque eu quero ser seu, com Karan. A ponta de seu nariz tocou e roçou contra a parte de trás do lóbulo da orelha de Kanin, inalando o cheiro de seu corpo limpo, cheirando a mesma marca de sabonete que ele usava. Ainda assim, as sensações que ele recebeu eram fundamentalmente diferentes. O corpo inteiro de Kanin tinha cheiro doce e estranhamente intoxicante. Tão lindo, o pensamento escapou de sua mente. Karan usou uma mão para explorar ardentemente, enquanto a outra deslizou pela pele, se movendo para baixo até levemente tocar o meio do corpo da pequena figura, fazendo a pessoa que costumava ser obstinado tremer. Como uma espada poderia alguma vez ganhar de um escudo? Parecia que hoje não era diferente. A mão quente acelerou o ritmo, fazendo as emoções dispararem. Quero que você, Nin, veja o que eu vejo, saiba o quão bonito você é. Karan, como um sonhador perdido, mas na realidade um homem, um jovem homem com seus sensos completos, pressionando a base do pescoço de Kanin algumas vezes, fazendo-o tremer e estremecer. Nin ainda não quer chegar lá. Kanin mordeu o canto do seu lábio inferior, observando-o por apenas alguns segundos antes que alguém se inclinasse para tocar sua pele, cada parte deles se encaixando confortavelmente juntas. Karan alimentou o parceiro com beijos sem hesitação, aquecendo os lábios dele com afeto. Ele não permitiu que a pessoa jovem e ingênua pensasse demais, gentilmente beijando a pequena passagem entre os lábios, tornando sua pele clara em um tom rosado, parecendo cativante e atraente. As sobrancelhas de Kanin se franziram, enquanto ele involuntariamente se inclinou através do toque, enquanto Karan gentilmente espremeu a essência
substância líquida em sua parte de trás. Canin não perguntou porque ele sabia muito bem que ter equipamentos preparados era bem comum para a maioria das pessoas, mas uma vez que ele pensou sobre o porquê a pessoa mais velha tinha aquilo preparado, suas sobrancelhas se moveram em confusão sem se realizar. É um programa de bem-estar do governo, toda casa recebe. Caran sussurrou suavemente do lado do seu ouvido. O membro do jovem príncipe agora se tornou rosado, irresistivelmente cativante, fazendo alguém ter que se restringir de pular e devorar o outro agressivamente. Canin deitado imóvel, seus lábios se encontrando, tremendo por toda parte devido à onda de emoções. Ainda ele permite que a outra parte explore, que encare até que seu coração esteja satisfeito. O jovem estava envergonhado, mas cheio de curiosidade, enquanto a pessoa acima gradualmente baixa seu corpo no topo do corpo da pessoa mais jovem. Nin, suas sobrancelhas finas se ergueram levemente. Caran cessou sua imobilidade e encarou a mudada figura da pessoa de pele clara. Eu quero que você entre em mim. Caran prendeu a respiração, suprimindo suas próprias emoções ardentes, antes de lentamente erguer uma das pernas esguias de Canin e colocar em seu ombro, um claro sinal de amor. Espere, não me provoque, não estou provocando, mas se eu não fizer assim, irá doer. Era verdade que Caran queria que o jovem se acostumasse ao seu tamanho. Está tudo bem, eu estou, por favor, porque ele queria sentir mais que isso. Ele pediu. O próprio Canin se aproximou de onde a outra pessoa estava, debaixo dele, e deslizou seus quadris enquanto beijava o queixo do mais velho. E então Caran começou a explorar o portal do amor de Canin. Caran usou a ponta de seu nariz para afastar as lágrimas, suavemente perguntando com uma voz terna, contrastando com o jovem forte que sacudia a cama cara. Gentilmente, o mais velho pressionou mais fundo, largando toda a determinação e desejo que ele segurou, como se uma brisa gentil passasse, beijando e cuidando, tranquilizando e suavizando o calor interior de Caran. Não dói. Caran cerrou os punhos. Ele sabia que não eram de tristeza, mas ao invés disso demonstravam afeição. Em contrapartida, o mais jovem lambeu seus lábios em deleite. Então você deveria adicionar mais força. Oh, Piran, o som de carne colidindo reverberou pelo quarto. Os quadris de Canin sacudiram em resposta a um anseio, sua consciência ardendo sem controle, a sensação esmagadora quase fazendo-o esquecer de respirar, e os dois continuam por um bom tempo até que eles expelem as suas águas do amor. Está tudo bem? Você gostou? Sim, foi bom, muito bom. Tão bom que eu suspeito se essa realmente foi sua primeira vez. Canin disse, os lábios se movendo como se tentasse formar frases coerentes, mas hesitando. Caran parecia inteligente o suficiente para compreender as intenções de Canin. Algumas vezes tem algo que podemos fazer bem de início, assim como você. Era uma simples frase, ainda assim perfeitamente captou o caráter de Caran. Canin não podia falar, seu rosto congelado em uma aturdida expressão, enquanto a pessoa em frente esperava pacientemente por uma resposta. E sobre você, Nin, você também foi impressionante noite passada. Dessa vez era a vez de Canin. Suas bochechas se tornaram levemente rosadas e seus lábios suaves se aproximaram enquanto ele ponderava e processava seus pensamentos. Eu tive alguém na Inglaterra. Canin não tinha intenção de mentir. Ainda que sua antiga relação nunca tenha sido séria ou duradoura, não significava que nunca aconteceu. Suas sobrancelhas se moveram levemente, incontrolavelmente. Caran disse a si mesmo que ele era uma pessoa razoável, mas seu rosto bonito se contraiu sem razão clara. Eu estive com uma pessoa mais velha antes, e quando eu a vi em uma festa, Canin disse ela, se referindo à chama antiga. Quanto tempo eles estavam juntos e ele estava profundamente apaixonado, a luta interna de Caran era revelada pelos seus olhos. Eu não tenho contato com ela por um longo tempo. Nós terminamos em bons termos e tem um ano desde que nos separamos. Eu não penso muito sobre isso. Você irá, Pi? Não, eu sei que isso está no passado. Sim, porque meu presente e futuro são seus. Ele sabia que Canin era adorável, mas Caran queria implorar para ele parar de ser fofo algumas vezes. A principal razão é que fazia seu coração trabalhar duro, tão duramente que às vezes se torna incontrolável. A adorabilidade de Canin, das palavras e das ações, o fizeram irresistível para Caran. Ele alcançou e gentilmente fez uma concha com as mãos nas bochechas coradas, antes de recompensá-lo com um suave e delicado beijo no canto de seus belos lábios. Seus olhos se encontraram harmoniosamente e seus ossos atraentes se aproximaram. Uma leve força, apenas o suficiente para ser notada, parecia ter um imã magnético, criando uma sensação esmagadora. As emoções suaves continuaram a envolvê-los, enquanto eles encerravam a distância entre eles. Enquanto Caran tinha muitas coisas que ele queria fazer, ele não teve a chance de fazer nada ainda, quando o som do mundo real entrou, acordando-os de seu doce sono. Uma informação aqui para vocês, gente. Eu dei uma suavizada e uma resumida boa na NC do Caran e do Canin, gente, porque ela é bem longa, ela é bem explícita e o patrão tá na minha cola, vulgo YouTube, por isso que eu não coloquei nesse vídeo, beleza? Mas eu espero que mesmo com poucas palavras, de um jeito mais suave e delicado, eu tenha conseguido transmitir para vocês a sensação intensa que é o Caran e o Canin fazendo amor pela primeira vez, matando o que estava matando eles e nós também, desde quando a novela começou, né? Só que agora, parando eles um pouquinho para falar do Ramil e do Petai, o Ramil aparece ali no quarto do Petai, ele nota a pintura que o Petai pintou com o Caran, mas não fala nada, apenas flerta com o Petai e convida o Petai para tomar banho com ele. Voltando para o Caran e para o Caran deixou o Canin rouco, gente, de tanto que ele fez o Canin gemer na noite anterior. O avô do Canin então convoca o Caran com urgência, gente, somente o Caran. Ele não permite o Canin
entrar no escritório. Para ser sincero, ainda que eu não queira interferir, parece que a atmosfera no palácio esses dias não é a mesma de antes. O que isso quer dizer, Majestade? Eu só quero ter certeza de que, Karan, você ainda é a mesma pessoa que esse velho conhece. Majestade, eu ainda sou o mesmo. Karan respondeu em uma voz baixa, evitando contato visual, mostrando um comportamento não intencional, convidando o espectador a baixar seu olhar. Ainda que algumas coisas desapareçam com o tempo, o olhar da pessoa mais velha permanece tão afiado quanto nunca. Se você é a mesma pessoa, então responda claramente para esse velho. Você e Kanin genuinamente se gostam ou não? Sim, o jovem não perdeu tempo. Ele ergueu a cabeça, respondeu sem hesitação, encarando a pessoa diante dele para ouvir o que a outra parte queria comunicar e descobrir um jeito de lidar com isso. Eu não tenho a intenção de proibir ou coisa assim, mas quero que você esteja ciente da verdade sobre aquilo que você me pediu. Quando a competição acabar, Karan estará livre das obrigações como ele sempre sonhou. Ele queria ir para bem longe de sua família, para ficar longe da posição de sua mãe, para evitar memórias ruins associadas com a morte dela. No entanto, o amor de Kanin está fazendo os planos da vida de Karan se tornarem caóticos. Eu nunca pensei em te impedir, mas dessa vez eu devo falar diretamente para você. Se você escolher ficar com Kanin, você terá que resistir e não abandonar a família Pitar. Karan, que tem quase 30 anos de idade, sabe bem que sua vida nunca foi fácil. As pesadas emoções são como ser esmagado por uma grande pedra, tornando difícil para aqueles na posição que requer carregar tais sentimentos, respirar. Mas se você escolher ir, deixe tudo aqui. Karan encarou as 2 xícaras de chá diante dele com o coração pesado. A imensa pressão que o invadiu era quase insuportável. As mãos trêmulas se aproximaram uma da outra, como se estivesse buscando soluções. O jovem permaneceu em silêncio, esperando ouvir algumas palavras do mais velho. Você não precisa se decidir agora, Karan. Nós teremos bastante tempo até a competição terminar. Mas quando quer que você decida, você deve aceitar as consequências que irão se seguir. O rei está certo. Kanin é o herdeiro real. É um acordo. Eu protegerei você como você me protegeu. Sem mais Adsawin, Pitar. Apenas Karan e Kanin. Você entende o que eu estou dizendo? As palavras de Kanin da noite anterior permaneceram no coração de Karan. Agora ele tem algumas questões, mas ele não ousou pronunciar uma palavra entre eles. Não há Adsawin, não há Pitar. Apenas Karan e Kanin. Realmente, é assim? Ou seja, gente, o Karan sempre teve o sonho de ir para longe de Emali, longe das responsabilidades da sua família, porque isso lembra ele a morte dolorosa de sua mãe. No entanto, contudo, todavia, ir para longe de Emali significa agora abrir mão do Kanin. Afinal, gente, o Kanin é o herdeiro real. Então, se o Karan deixar o reino como ele pretendia desde o início, quando aceitou a tarefa de trazer o herdeiro real de volta, ele terá que terminar com o Kanin. Indo para o Kanin aqui, ele está muito ansioso do que é que seu avô quis falar com o Karan em particular. Além disso, ele já está pensando em dotes, em casamento. O que aconteceu, Piran? Eu não fui repreendido, nem você, se é o que você quer saber. Você pode confiar em mim. Karan rapidamente explicou, provavelmente temendo que o jovem se sentisse agitado. Mas na realidade, Kanin não tem medo de ser repreendido, nem mesmo um pouco. Ele está preocupado porque a expressão de Karan não está boa. Mas se ele diz que não há nada para se preocupar, Kanin irá acreditar nele. Kanin não gosta de forçosamente perguntar muitas coisas. Não é bom. Eles precisam de alguma distância um do outro para não se sentirem sufocados. Ok, então eu posso relaxar agora. Eu estava com medo que você fosse repreendido também. Karan permanece em silêncio, encarando o pequeno gato de olhos curiosos e um aroma gentil. Seu nariz suave o convida a se mover para mais perto, pressionando um leve beijo no nariz proeminente da pessoa que ele ama, antes de envolver sua cintura para abraçar e enterrar o rosto no pequeno ombro por um momento. Se estiver algo, você pode dividir comigo. Você não tem que me dar detalhes se não estiver confortável. Mas se quiser conversar, você sempre pode falar comigo. Eu estou sempre pronto para te ouvir. Parece que Kanin notou algo. Então o jovem mudou o discurso para fornecer encorajamento ao invés de fazer piadas como antes. A voz suave sussurrou em seu ouvido, acompanhado de uma pequena mão gentilmente acariciando suas costas, toda a ação deliberada trazendo alívio para o fardo pesado nos ombros largos de Karan. Às vezes escolher estar com Pitacaiá não seja mais tão ruim. Se ele pode manter sua posição como líder, ele pode preservar a relação deles. Apesar da dor e desconforto, vale a pena ter Kanin. Ele é o seu mundo inteiro. Apenas ter por perto parece fazer o fardo sumir. Os olhos de Karan se umedeceram, os lábios mudaram para um sorriso profundo, a mão fina gentilmente afagando o cabelo da pessoa menor, antes de se abaixar para segurar seu rosto, encarando-o de perto, os olhos um do outro. Então eu estarei próximo de você com frequência, começando de hoje à noite, dormindo e nos abraçando. Espere, eu... Ele realmente sabe que não esperar para ouvir outros finalizarem a frase é desrespeitoso, mas porque a outra pessoa é muito fofa para resistir, Karan beijou com profundidade os lábios vermelhos, como se houvesse uma força irresistível. Ainda que eles estivessem no quarto do outro durante o dia, Karan não podia
se controlar. Os lábios quentes se colidiram apaixonadamente, a língua explorando cada canto da boca pequena, varrendo o prolongado doce, capturando cada gota para si. Os gemidos mais altos, enquanto os mais implacáveis eram as ações. Karan inclinou a cabeça para melhor acesso, sugando os lábios do mais jovem. A sensação feliz o esmagou. Karan engoliu, quase derretendo, enquanto ele saciava os delicados lábios do jovem. Quanto mais eles se tocavam, mais seu coração incendiava, e ele era relembrado dos eventos da noite anterior. Como nós podemos permanecer juntos? Eu deveria me esgueirar para o seu quarto, Nin? Ele sussurrou, se inclinando para mais perto dos lábios vermelhos, e por um momento ele esfregou o rosto contra o dele, roçando as pequenas orelhas, mordiscando o lobo inferior e terminando com um beijo que provocou risada em Kanin. Realmente, o mais jovem era teimoso, com olhos claramente provocadores, ainda que com seus olhos fechados, ele sabia que ele estava pronto para abrir a janela para ele escalar a qualquer hora. Eu estou brincando, então você não quer me abraçar? Eu quero, mas se nos abraçarmos, não terminará apenas com um abraço. Karan respondeu suavemente, exalando e usando sua mão para acariciar o próprio rosto. Ele pensou em agarrar Kanin, deitá-lo no sofá e então o beijar por toda parte. Se for aqui, não importa o que, não é aconselhável. E sobre outro lugar? Karan não teve tempo para explicar, porque não era apropriado, já que outra pessoa falou. Se eu quisesse estudar artes frequentemente, não seria suspeito, certo? E aí o Kanin encontra ali o pai dele, né, e ele entrega para o Tarim uma pintura que ele fez dele. Era satisfatório de ver. Brincando com o objeto que ele segurava hoje, Kanin não podia compará-los com nada ali. No entanto, ainda assim, Kanin ainda queria que seus próprios desenhos impressionassem o pai. Ele foi estudar arte de verdade após um período praticando esgrima e necessitando aliviar o estresse. Ainda que estudar arte tivesse significados ocultos, não significava que Kanin não prestaria atenção em nenhum aspecto. Ele estava dando tudo de si para impressionar Karan. Ele queria impressionar Karan fosse em uma cadeira, na cama, ou bem melhor parar por ali. Kanin estava focado. Ele aprendeu algumas medidas de anatomia com Karan e tocou seu coração. Não importa o quão cansado ele estivesse, toda manhã ele ainda estendeu a mão para ser ensinado a desenhar o rosto do pai, porque ele havia prometido vir e aprender. Ok, eu digo que é aceitável. Tarim sorriu levemente. Ele não gosta de mentir para ninguém, e tudo que era bom, ele diria que é bom, ou se não fosse, ele iria dizer também. Tudo que Kanin fazia era tudo bom. Isso é tudo. Pai, não me engane, é melhor eu pintar de novo. Se você quiser pintar de novo, tudo bem, mas esse velho pai quer esse aqui, porque é o primeiro presente seu. Me dê, filho. O fim da frase pausou suavemente, como um sussurro. Tarim gentilmente sorriu para a pessoa sentando próximo a ele, antes de alcançar seu cabelo delicado e macio para acariciar. Você é realmente talentoso. Bem, então eu pintarei mais para você. As palavras de Kanin fizeram Tarim se sentir como se fosse uma árvore que recebeu água pura e fresca para nutri-lo, o preenchendo com mais felicidade do que nunca em sua vida, como a primeira vez que ele viu o rosto da criança quando ele nasceu. Tarim estava encantado em ter uma relação mais próxima com seu filho do que nunca antes. A relação pai e filho estava melhorando dia a dia. Ele então se despede do pai dele e como eu devo proceder? A pessoa que estava segurando a moldura se virou para perguntar a Tarim. Tarim olhou para a pintura e riu com um sentimento bom no coração, antes de dar a ordem de criar uma grande atmosfera no corredor central. Consiga alguém para limpar o corredor e remover algumas pinturas. Consiga a mais cara moldura de ouro e coloque a pintura do meu filho no local mais proeminente. O fim da frase preencheu o corredor central com um senso de majestade. Que bom que a relação do Kanin e do Tarim tá cada vez melhor, né? Kanin faz o Karan comer na palma da mão dele, gente, ao fazer o Karan admitir que ele está com ciúmes da interação do Kanin com o Calvin. O Kanin então provoca o Karan, né, falando que ótimo que ele sinta ciúmes para ele não deixar com que o Calvin se aproxime dele. E aí depois eles acabam fazendo o mordomo do Karan ali de vela por videochamada. O mordomo tenta sair de fininho ali, gente, mas o Kanin acaba percebendo ele. E aí ele entrega uma carta para o Karan que diz o seguinte: a fortuna dos Adsawin não vem somente do trabalho, mas também porque o atual rei soberano participa de práticas vis, usando seu pessoal de confiança para enganar e manipular outros, desviando os bens de altas qualidades para seu ganho pessoal. O rei pega os produtos para vender em outras cidades, deixando outros que não estão atualmente na linhagem real cientes da decepção. Não seria surpreendente se pessoas dissessem que essa família não é nada além de um bando de cães ardilosos. Se você não quer se tornar um cúmplice desses atos traiçoeiros, venha até a fábrica de coleta de lixo no Distrito Norte hoje às 1h30 da manhã e se prove. Ou se o infortúnio de outros reinos e a exposição de segredos escondidos pelos Adsawin não são motivação suficiente, então talvez considere ir lá para descobrir o túmulo de sua própria mãe. O atual rei soberano está envolvido na morte de sua mãe, conectando aos segredos que ele engrendou com outros. Eu espero que você ainda se importe sobre sua mãe, ao invés de ser enganado a se esquecer que você é uma criança legítima dele, quando na verdade é um amado herdeiro da família Pitar. O Karan então convoca o Vetis, né, para ele ver a veracidade dessa carta, e ele decide ir até esse local de encontro, gente, só que o Kanin aparece surpreendendo ele, trazendo um bolo. Ele
então alimenta o Karan com o bolo, gente, e não demora para o Kanin perceber que tem alguma coisa errada. O Karan tenta esconder dele, gente, mas o Kanin consegue convencer o Karan a contar para ele, ao dizer para ele que se o Karan não quiser contar para ele agora, tudo bem, que ele vai esperar quando o Karan estiver pronto. O Karan então mostra a carta para o Kanin e o Kanin consegue convencer o Karan a levar ele junto até o local de encontro. Quando eles chegam na fábrica, gente, eles ficam escondidos ali. O infortúnio se tornou realidade. Sua mãe havia se tornado a única felicidade de Karan desde o dia em que o pai morreu de leucemia. Karan sabia que a sua existência era para a mãe após perder seu pai, mas o destino pregou uma pressa cruel em um ser humano tão indefeso. No fim, a família Pitá não existia mais. Tudo o que aconteceu em sua vida o fez incapaz até mesmo de sentir amor. Não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado, em meio ao céu escuro e à lua. Não há outro ponto de luz como guia essa noite. Kanin entrelaça os dedos com a mão quente e firme. Obrigado, as palavras acompanhadas por um leve toque da ponta do nariz contra a bochecha do mais jovem. Eles trocam um sorriso sutil, suas mãos se apertam juntas, transmitindo calor e passando encorajamento. Logo, caminhões e carros aparecem no local de encontro e a mercadoria começa a ser transportada. Kanin pareceu ter acabado de pensar em algo, então ele alcançou o bolso da calça, retirou algo que gostava de carregar com ele e entregou ao mais velho. É doce de caramelo. Karan lembrava que esse era o doce preferido de Kanin, e eles dividiram um cada, deixando o gosto doce ajudar a aliviar a tensão em seus corações. Lembrando, gente, que esse doce era o doce que o pai do Kanin sempre dava para ele para confortar o filho, né? Então, um par de olhos recuaram em grande horror, o coração batendo forte, fazendo seu peito doer, um rosto branco pálido repentinamente se tornando fraco e sem sangue, quando ele viu a verdade. A pessoa para quem ele estava apontando a arma agora era a mesma pessoa que ele ainda tinha esperança e ansiou encontrar um dia. Pai Tantanai, é realmente Tantanai. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!